E eu quero pedir a você que abra comigo, teve um versículo que foi como um texto áureo para nós aqui, em Efésios capítulo 4, versículo de número 1. Então eu quero compartilhar com vocês aqui um ensinamento e que o seu coração esteja aí aberto para o aprendizado da palavra de Deus, que é tão importante para as nossas vidas. Nós vimos muitas coisas aqui a semana passada, né? Vamos fazer uma recapitulação a jato aqui. Vamos lá, abra uma Bíblia aí, aplicativo também vale. E se de tudo, até o celular você esqueceu, vai ser projetado aqui, ó, porque aqui tem misericórdia para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Mas o que é que está escrito aí? Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, apóstolo Paulo falando à igreja, né? Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. E aqui ele está falando da nossa fé. Ele está dizendo, ó, dignifique o Evangelho. Dignifique o Evangelho. Viva de forma digna desse Evangelho que te alcançou, desse chamado de Deus para a sua vida, tá? Olha como isso é importante. E muitos de nós cristãos não têm dignificado o Evangelho. Haja vista tantos escândalos que a gente tem visto por aí, não é? Tantos escândalos que têm sido promovidos por esses que se autotitulando crentes, e quem tem boca diz o que quer. Eu já aprendi isso desde criança, né? Uma pessoa diz que é crente, às vezes não é, ou às vezes é, mas precisa desenvolver o seu caráter cristão. E o apóstolo Paulo, ele entendia muito bem disso. Ele lidava com as crises, né, que existiam dentro das próprias congregações. Não poucas vezes ele escreveu, né, aquilo que é registrado, e muito do que não foi registrado, mas que ele lidou pessoalmente, tá, em relação a esses problemas que, em função do nosso caráter, que está em construção, as nossas faltas, as nossas carnalidades se afloram, e muitas vezes ali nós somos, digamos assim, né, aqueles cristãos carnais, como o próprio apóstolo Paulo chama os irmãos ali em Corinto, porque estavam vivendo de forma faccionada. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, né, e tal. Olha que coisa, né? Então assim, ó, gente, ele sabia que a única forma da igreja ser fortalecida, e não tem outra forma, não adianta você dizer, porque eu tive uma... Não, olha, você quer ser um crente, um cristão forte, meu irmão. Nós vimos isso aqui a partir da semana passada. Você precisa conhecer e viver a doutrina da palavra de Deus. Sabe, esse conjunto de ensinamentos e dogmas, que são para nós verdades absolutas, porque cremos que veio do céu, veio da glória de Deus, é uma fonte de revelação, transcende, né, essa condição humana, essa intelectualidade humana. Isso vem revelado, vem do alto. E Paulo sempre diz, o que eu recebi eu estou entregando a vocês. Ele recebeu de quem? De Cristo. Então a forma da igreja ser fortalecida é quando o indivíduo cristão é fortalecido. Se eu e se você estamos fortes no Senhor, a consequência disso é que nós teremos uma igreja forte em Cristo. O próprio Jesus corrobora com isso. Lá nós vimos em Mateus 13, a semana passada, o ensinamento dele, quando ele diz aos seus discípulos, né? Ele usando sempre parábolas, ele diz, eu comparo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, com o quê? Com um homem que edificou uma casa sobre a rocha, e vieram as tempestades, o rio se levantou, o vento bateu, e a casa não ruiu. Bateu com ímpeto, mas a casa não ruiu. Mas também aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, olha só, não guardou a doutrina no seu coração, não viveu a doutrina. O que é que ele compara? Com aquele homem que edificou uma casa, não é? Mas vieram as chuvas, os rios transbordaram, bateu os ventos com ímpeto, e a casa não foi construída sobre a rocha. Nessa segunda situação foi construída sobre a areia e veio a ruir. Então, a doutrina, a palavra de Cristo é um alicerce para as nossas vidas, tá? E a vivência, as experiências com esta palavra é a construção, é a edificação de nossas vidas no Senhor. Então é muito importante que você guarde isso. Nós vimos essas questões, qual era o método de Paulo para fortalecer as igrejas, a doutrina. E nós vimos algumas coisas a partir do capítulo de número 4, nós falamos aqui bem rapidamente para você. Quanto à unidade da igreja, ele apresenta os recursos para o nosso fortalecimento, quando ele vai dizer, olha, faça de tudo para manter a unidade, a paz. Então ninguém quebra essa unidade. Quando há unidade, há um fortalecimento em nossa vida espiritual. Quando você é um agente de paz, o Evangelho se semeia num ambiente de paz.
diz Paulo. Então nós precisamos compreender isso e viver essa realidade. Nós não somos chamados para trazer divisões, contendas, perturbações. E você, meu irmão, pode conter muitas vezes o avanço desse tipo de situação dentro da igreja. E não promover isso jamais. Então, essa fofocada, essa conversa que a gente, às vezes, costumeiramente vê, isso tudo tem como base a falta do conhecimento ou da vivência da palavra de Deus, né? De se viver realmente a palavra do Evangelho. E isso é chamado na Bíblia de carnalidade. Então, essas divisões são provenientes de cristãos que, infelizmente, precisam de um amadurecimento espiritual. Mas também nós vimos quanto às questões relacionadas aos nossos talentos e dons, né? A gente viu como somos chamados a servir de muitas formas. Deus nos usa, cada um da sua maneira. E você foi chamado para algo, eu fui chamado para outra coisa, e outros para outras. E é claro que existem ministérios semelhantes, mas existem ministérios que são assim, né, diferentes, para que haja uma composição. E nós vimos também, dentro dessa realidade, que o desempenho do serviço é algo buscado por Deus. E desempenho, a gente pode, não é, entender como a execução do serviço, tá? Mas também entender como uma execução em excelência. Desempenho é aquilo que você faz de uma forma excelente. Eu tive um grande desempenho naquilo que fiz. E nós precisamos servir a Cristo pensando nisso. E servi-lo com excelência para ter um bom desempenho, não é fazer de qualquer forma. Porque tem gente que diz, para ver se as lideranças para de encher o saco e ficar me chamando para fazer as coisas, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou fazer de qualquer jeito. Não faça. Não faça, porque isso não é bênção para a sua vida. Tá? Então, quando a gente serve a Deus de qualquer jeito, Deus não se agrada disso. Então, foge desse laço, né? Então, o objetivo é que cresçamos em tudo. Diga a quem está do seu lado, Deus quer que você cresça em tudo. Tudo. Na sua vida e nas áreas de sua vida você precisa crescer. Tem gente que cresce em áreas de sua vida, áreas emocionais. Às vezes você cresce, tem uma estatura de fé maravilhosa, mas ainda precisa ser sarado em coisas emocionais. Tem gente que cresce de uma área, às vezes você progride muito, prospera muito, mas a sua vida espiritual está entanguida, mas a sua vida sentimental está destruída. Deus quer uma prosperidade na sua vida, uma prosperidade que demonstre que a obra do Senhor está acontecendo na sua vida, né? Então, essa justa cooperação de cada parte, nós vimos isso semana passada, é quem efetua o próprio crescimento da igreja para a edificação de si mesmo em amor. Vimos da nossa velha natureza e como nós devemos abraçar a nova natureza. Um chamado a viver a realidade da vida cristã. Porque tem gente que se converte, parece que não se desapega, não é? Não se desapega, deixa essas coisas para trás. Para de querer viver como vivem aqueles que não conhecem a Cristo. Você não tem nada a ver com isso. E tem gente que está apegada a isso e não muda a sua forma de viver. Se não há uma metanoia, uma transformação aqui, você não vai refletir essa forma de vida cristã no seu dia a dia, nos passos ali do seu dia a dia. Então, há duas coisas aqui que nós evidenciamos a semana passada. Uma aqui, do versículo 27, capítulo 4, não dei lugar ao diabo. Tem muita gente abrindo a porta de casa, dando lugar ao diabo. Tem muita gente permitindo que o diabo coloque aquele prego lá na sala da sua casa e diz um prego só, não vai fazer diferença. Lembra daquela história? Aquela ilustração? E o que é que o diabo faz com o prego? Ele chegou ali e coloca algo bem fétido ali, num dia de festivo na casa daquele homem que fez um acordo com o diabo. A casa é minha, o prego você pode manter aí. E às vezes você tem um prego do inimigo na sua vida, arranca isso em nome de Jesus. Porque o diabo, ele vai trazer sempre destruição à sua vida. E versículo 30, e não entristeça o Espírito Santo de Deus, nos quais vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo não é uma força ativa, como alguns pensam que ele é. Ele é um ser, não é verdade? Não criado. Porque ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, aqui a Bíblia demonstra que ele tem sentimentos. E ele pode se entristecer com o nosso proceder. E para que você não entristeça o Espírito Santo, então dignifique o Evangelho. Mas hoje eu quero abordar mais um pequeno aspecto dessa
dessa epístola, dessa carta, lá no capítulo 5, a partir do capítulo 5, você vai acompanhar comigo aqui, né? Ele vai falar aqui sobre a prática de uma vida como filhos da luz. Agora nós somos filhos da luz, diz a Bíblia, tá? Essa não é uma ufanação, não é uma vaidade, é a Bíblia quem diz. E você é tudo que a Bíblia diz que você é. Você pode se apropriar disso, amém? Tome posse daquilo que a Bíblia diz que você é. E você pode tudo que a Bíblia diz que você pode, você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem em Cristo, tá certo? Então pode se apropriando disso, mas o que é que o apóstolo Paulo nos ensina? Ele começa aqui no capítulo 5, versículo 1, dizendo o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Caramba, estreitou, hein? Você sabe que Paulo, ele chama assim, para ele, uma responsabilidade, quando ele diz aos Coríntios, ele fala o seguinte: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É uma grande responsabilidade, tá? Mas aqui ele eleva ao nível. Ele eleva ao nível. Porque em Paulo eu posso encontrar falhas, mas em Deus eu não vou encontrar. E obviamente você não pode imitar a Deus, Pai, você nunca o viu, mas como o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses diz que Jesus, era a expressão exata do ser de Deus. A expressão exata. Por isso Jesus disse a Filipe: Filipe, eu tenho andado tanto tempo com você e você me diz, me mostra o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Então que confusão é essa? Não é? Então aqui nós devemos nos espelhar no próprio Senhor Jesus Cristo. Imitar é fazer exatamente o que uma pessoa faz. É tomar por modelo aquela pessoa. É produzir o mesmo efeito que aquela pessoa produz. E você é chamado para ser um imitador de Deus. Então você precisa produzir o efeito que Cristo produziu nessa terra. É difícil, não é? E você precisa viver como Ele viveu nessa terra. É complicado. Agora, você reproduz o padrão. Paulo está chamando você a reproduzir o padrão. Reproduza o padrão. Padrão de quem? O padrão de Cristo. E qual era o padrão de Cristo? Bem, a gente podia citar aqui N coisas. O padrão dele era um padrão de comunhão com o Pai. Ele sempre tinha tempo para buscar a presença do Pai. Então, reproduz o padrão de Cristo. Você tem tempo para buscar Deus? Você tem orado, meu irmão? Você tem lido a palavra de Deus? Nós distribuímos aqui a semana passada o nosso plano de leitura semestral. E todo segundo semestre do ano a gente lê o quê? Novo Testamento. E não sei você, mas eu já estou lá, já estou chegando, já cheguei em Marcos, meu xará. Maravilhoso, né? Você vai aprendendo, você vai vendo ali Jesus, e você vai aprendendo com Ele. Que coisa extraordinária, né? Era a vida de Cristo, e assim, o impacto que Ele trouxe àqueles que o cercavam, especialmente os que criam nele. Todo mundo ficou impactado, mas especialmente os que criam nele, não é verdade? Então, ou seja, reproduziu o padrão visto em Cristo, isso que é importante. Ele tinha um padrão de comunhão com o Pai, de excelência, de amor ao próximo, compaixão, serviço, abnegado, mas intencional. Servir de Deus é intencional, não faz as coisas por aleatoriedade, de qualquer jeito, não. Ele sempre fazia as coisas com intencionalidade. Um padrão de virtude, de poder. Onde está o poder do Espírito Santo na sua vida? Tem gente que não sabe nem o que é isso, não é verdade? Você precisa manifestar o poder de Deus na sua vida, para curar, para ser instrumento para libertar vidas, para ser instrumento ali para trazer ali, quem sabe, a revelação de Deus para a vida de alguém, a profecia para a vida de alguém. Era o padrão de Cristo, esse padrão de virtude, de poder. Ele dizia: quem tocou em mim, que de mim saiu virtude. Entenda que, rapaz, é algo assim extraordinário, hein? Alguém toca em você, ou você toca em alguém, e você sente que o poder de Deus fluiu através de você. É maravilhoso demais isso, hein? Então Ele nos chama para isso, para reproduzir o padrão. Será que você tem realmente sido imitador de Deus? Porque tem gente que se torna tiete de alguns personagens. Eita, e gosto daquele pregador assim, daquele pastor. Então, ali imita até os trejeitos da pessoa, os gestos das pessoas, prega igual, faz. Tudo bem, irmão. Tudo bem, você está, às vezes, em formação da sua identidade cristã, ou de pregador, ministerial, ou pastoral, o que quer que seja. Tá? Se você está seguindo o homem de Deus. Agora eu te pergunto, e o quanto de Deus você tem imitado? O quanto de Cristo você tem imitado? Não é? Às vezes as pessoas
se espelham nos seus semelhantes, né? Dentro de uma universidade, você vê aquele professor top, ensina, parece que é dono da verdade, você se impressiona com aquilo, e ai, tal, que maravilha, como sabe, e vai se impressionando e começa muitas vezes a ter aquilo como um padrão de verdade na sua vida, e de repente você descobre, você fica mais velho, para de ser bobo e descobre que não é nada disso, né? Não estou aqui denigrindo o conhecimento de ninguém, eu louvo a Deus pelo conhecimento dos homens, mas às vezes está desassociado daquilo que é o conhecimento de Deus, e nenhum conhecimento humano vai suplantar o conhecimento revelado por Deus, e é muito importante que você saiba disso, para você não se iludir, mas você tem um chamado. Tem pessoas as quais você admira, ótimo, eu gosto de jogar futebol, pastor, e eu admiro demais o jogo do Messi, o Messi joga muito, joga demais, tá, imite, quando você for jogar, tá, você depois pode jogar lá também, lá no Barcelona, Deus abençoe você, vai nessa tua força, mas você foi chamado para ser imitador de Cristo. O teu mestre não são homens no mundo, o teu mestre é Jesus, ele é o padrão. Não é que o escritor da carta aos Hebreus, ele diz, olhando para Jesus, põe os teus olhos nele, o autor e consumador da nossa fé. Então põe os teus olhos nele, põe os teus olhos em Cristo, faz dele o teu padrão, o teu modelo, segue isso, faz com intencionalidade, sempre aquilo que ele fez. Então seja ali sempre na busca a Deus, na vontade do Senhor, no serviço intencional, dedicado. Fazer a vontade de Deus é isso que se procura em nós. Versículo 2, ele diz, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. O amor bíblico é sacrificial. O amor bíblico não é aquele amor platônico, não é aquele amor, sabe, que você suspira, não é um amor eros, mas que tipo de amor nós estamos falando? É claro que a Bíblia revela um amor ágape, né? Um amor fraternal, mas sempre é um amor que prevê sacrifício. É interessante isso, porque a gente não gosta dessa palavra, negócio de sacrifício. Sacrifício o quê? Porque ninguém está atrás de sacrifício. Você não precisa estar atrás, você vai encontrar de graça. Deus tem um bocado de coisa para você fazer, que vai depender de uma vida de sacrifício, né? E ele ainda diz, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então viva o amor dessa forma, como Cristo viveu. Essa história de dizer que ama é muito fácil. Qualquer um pode abrir a boca e dizer, oh, eu amo a igreja, oh, eu amo as almas perdidas, eu amo isso, eu amo aquilo. Mas que tipo de sacrifício você está fazendo em relação a isso? Qual é a sua parte de cooperação? Como que você está correspondendo a isso? E a gente precisa despertar para essas coisas, irmãos. Então o apóstolo João, quando ele escreve lá na sua primeira carta, ele vai dizer, ó, não amemos só de palavras, que essa história de amar de palavras, isso é fácil demais, gente. É só dizer que ama, mas viver o amor, e viver o amor se sacrificando pelo amor, aí você escalonou, aí você subiu, no sentido de subir, mas também de escalonar, no sentido de ir mais além, né? Você foi além, você deu um passo a mais, você está em outro patamar. Então não é só dizer, é viver, e o viver tem custo. O viver tem custo, ou não tem? Tem custo. Tudo custa alguma coisa, até amar. Amar tem custo. Aí você inventou de casar, arrumou uma mulher, olha o custo que isso te dá. Amém? É ou não é? Vocês também, mulheres. É ou não é? Marido dá custo, não dá? Olha, Jesus já encontrou as mulheres aí, estou vendo, glória a Deus, aleluia, está vendo? Aí ele vai dizendo que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionada entre vocês, como convém a santos. Aqui ele está batendo de novo na avareza, né? O apóstolo Paulo está colocando em uma categoria de reprovação de Deus, tanto esse pecado de imoralidade sexual como a avareza. Ele vai dizer, a avareza é como a idolatria, porque o avarento se torna idólatra do seu dinheiro. Ah, miséria, não é verdade? Então assim, ó, olha para isso, como Paulo vai ser enfático em relação a isso, ó. Se você é um filho da luz, como é que vai viver? Com as obras das trevas. Não há compatibilidade. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes. Por isso não convém, não convém, né? Mas ele diz, pelo contrário, digam palavras de ações de graça.
Olha para cá, crente desavisado, para depois você não dizer que Deus não te avisou. São Marcos está aqui para te falar. Diga quem está do teu lado, ó, crente, não anda xingando não, viu, meu irmão? Xinga não, isso não é de Deus não, viu, seu boca porca, viu? Isso não é de Deus, não, tome juízo. Você tome juízo, viu? Crente não anda com esse negócio de xingamento, palavra chula, passa ali, pastor, é o trânsito, vai te converter, rapaz, vai, negócio de trânsito. A Bíblia diz que a gente tem que ter domínio próprio. Você tem vontade de matar, mas não mata, cara, vai te xingar porque você está com raiva, que é isso? Irai-vos, mas não pequeis, não é isso que a Bíblia diz, não é verdade? Então olha aí, ó, nem linguagem grosseira, nessas coisas, então não convém isso não. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, Paulo pega no pé dos avarentos, eu não sei se o povo de Éfeso era avarento, mas eu sei que ele pegou pesado aqui. O que é que ele diz? Impura ou avarenta, porque a avareza é o quê? Idolatria. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Caramba. Então, olha, foge disso, é para no dia que a trombeta tocar, você não ficar aí para trás. E aí agora já foi, não é? Então, muda o teu comportamento, então se você partir dessa, aí você ter a sua convicção de que haverá um encontro entre você e o Senhor. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Porque muita gente prega que essas coisas não tem problema nenhum. Você pode ser um crente baladeiro. O que é que tem? Negócio de crente baladeiro, vai para a tua balada lá. Aí Paulo diz, vai nessa, vai que aqui ele está dizendo, olha, o reino de Deus não é de qualquer forma não, meu irmão. Você precisa tomar juízo. Tá? Eu posso ser um crente que faço isso, aquilo outro. Fazer, você pode fazer se Deus lhe deu o livre-arbítrio, né? Agora, o caminho que você está trilhando não é o caminho que te vai conduzir à vida eterna. Então, toma juízo e pratica as obras dos filhos da luz. Este é o resumo da mensagem de Paulo, né? Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Mas todo mundo faz. Deixa todo mundo para lá. Cada um vai dar conta de si mesmo ao Senhor. Porque no passado vocês eram trevas. Isso é forte, irmão. Ele não está dizendo aqui, né, porque vocês eram ruins, porque vocês eram miseráveis, que vocês eram trevas, não. Essa é uma condição de quem não está em Cristo, e aí ele está falando de espiritualmente. Você pode ter até um padrão moral elevado, mas quando nós não estamos em Cristo, é isso que nós somos do ponto de vista espiritual. Quem não é luz é? Então, cuidado, viu? Cuidado. Ou você aos olhos de Deus é luz, ou você aos olhos de Deus é trevas. Pastor, não dá para ser aquela luzinha meio ofuscada. É brincadeira? Dá não, meu irmão. De Deus ali tem que ser assim, ó, bem brilhante. Não dá para ser luz meia boca não, que não resolve. Tá? Vamos lá, o que mais? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Olha aí. Aqui ele está citando algumas coisas, né, meu irmão? Bondade. Então você precisa ser uma pessoa boa, generosa, tá? E ser bom não é ser bobo, não, tá? Não seja bobo dizendo que você é bom. Você pode ser bom sem ser bobo. Então, haja com bondade e ajude a quem precisa. E isso basta ao Senhor. A justiça, exerça a justiça com todos e a verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Não foi o que Jesus disse na sua oração sacerdotal em João 17? Claro que foi, tá certo? Porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir, aqui ele te deu uma incumbência, o que é agradável ao Senhor. Caramba, tem gente que não quer saber. Você sabe por que não quer saber? Porque não quer largar de fazer o que está fazendo de errado. É assim ou não é? Tem gente que não quer nem que conte para ele que aquilo que ele faz é errado. E vive dentro de uma bolha. Vive dentro de uma bolha que se retroalimenta de sofismas. É incrível isso. Então a pessoa se cerca de pessoas que validam o que elas fazem, o que ela está fazendo.
E quando já chega ali, você diz assim, irmão, isso não é coisa de crente não, irmão. Não gosta. É ou não é? Não gosta. Esse negócio de crente não faz essas coisas não. O sujeito se desbandeira no carnaval e depois diz assim, mas irmão, fulano e ciclano, uau, o que é que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? É isso? Não. O Senhor está buscando em nós uma maneira de viver que seja digna do Evangelho. Será que Jesus está lá? Rapaz, tu vai só, porque nem os anjos vão te acompanhar. Então, esse é o seu lugar. Então, tenha juízo. Quando alguém chega e diz, velho, tu sai disso, que isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus para a sua vida. Achar ruim, né? Irmão, não tem amor. Tanto tem amor que está falando a verdade. Quem não tem amor é que anda mentindo para você. Que anda te enganando, como tem um bocado por aí desavisado. Né? Porque fica se retroalimentando dessas inverdades. Porque no passado vocês eram trevas. Mas eu esqueci. Há uma incumbência que nos foi dado aqui, tratando de descobrir. Para quem foi dada essa incumbência? Diga nessa manhã, para mim. Porque às vezes você acha que todo mundo é responsável por sua vida. Todo mundo é responsável por sua vida. Aí quando você erra, a culpa não. A culpa nunca é sua. A culpa é do pastor, a culpa é da liderança da célula, a culpa é da liderança do seu ministério. É ou não é? A culpa é do professor lá da classe bíblica, a culpa é de não sei quem. Todo mundo tem culpa, menos você. Aqui Deus está dizendo, olha, trate de descobrir, a palavra de Deus está dizendo, trate de descobrir o que é o quê? Agradável ao Senhor. Procura descobrir. Eu não sei se isso é certo, mas eu quero saber se isso é certo. Eu não sei se eu estou fazendo a coisa da forma certa, se eu estou fazendo a coisa certa, mas uma coisa eu faço. Eu procuro descobrir se aquilo é certo. Porque eu quero agradar a Deus. E você tem como descobrir. Mas o problema é quando você não quer saber. Porque você está amando aquele pecado ali e se sustenta naquilo. Aí fica difícil. Porque quem quer ser cego, meu amigo, é pior do que quem é cego. Porque existe uma determinação em não ver. Eu não estou falando cego aqui literalmente, entendam, certo? Você não vê porque não lhe foi mostrado. Porque existe algo que está tapando a sua vista. Mas você tem o desejo de ver. E Cristo vai descortinar. Mas quando você não quer ver, aí é diferente. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, trate de reprová-las. Tem gente que tem cumplicidade. O sujeito está errando, ele está, o que tem? É assim mesmo. A gente entende. Eu não entendo. Então, não me venham pedir aprovação daquilo que é errado. Que eu não vou aprovar. O que é errado a gente reprova. A gente ajuda uns aos outros. Me ajude no que eu sou errado. Não aprove meus erros. Me ajuda a melhorar. Me ajude a melhorar. Então a gente assim pode ajudar uns aos outros a nos fortalecermos mutuamente. Ajudando uns aos outros, tá? Pois naquilo que eles fazem em segredo, é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Quando a luz bate em cima, meu amigo, não adianta dizer que limpou. As impurezas vão estar ali. Quando a luz bate em cima, não adianta dizer que arrumou. Vai se perceber se está arrumado ou desarrumado, organizado ou desorganizado. Quando essa luz aqui, a luz da palavra, bate em cima, ela demonstra as imperfeições, as impurezas. E imperfeições tem um trabalhar de Cristo, mas quando a impureza é mantida, aí a coisa fica difícil, né? Por isso é que se diz, desperta você que está dormindo. Isso é para quem está dormindo aí, viu? Espiritualmente. Desperte você que está dormindo.
Levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. E Cristo vai iluminar você. Desperte. Levante-se. Você pode se levantar. Você pode se despertar. Pastor, eu preciso de um agente exterior que me desperte. Às vezes Deus usa dessa forma. Mas eu quero dizer que existe o Espírito Santo no seu coração, que está testificando dentro de você, que está falando com você, e que pode transicionar essa realidade, ajudar você a mudar no seu comportamento, naquilo que você tem feito de errado. Desperta para isso. E uma vez que o Espírito Santo inquietou você, aí você tem que tomar atitude, levantar-se. Não fica prostrado. É fantástico quando o filho pródigo, ele cai em si. E a Bíblia diz lá, no texto de Lucas, né, e caindo em si, ele disse, vem cá, eu estou aqui comendo sobras dos porcos. Na casa do meu pai há tanta fartura para os seus servos. Aí ele diz o quê? Vou me levantar e voltei com meu pai. E direi, pai, pequei contra os céus e contra a terra, não sou digno de te chamar teu filho, apenas me receba como um dos teus servos. Ele prepara o seu discurso, mas é fantástico porque ele desperta, a ficha cai, e ele diz, que tipo de vida miserável, medíocre eu estou vivendo, sendo que há tanta riqueza na casa de meu pai? O que eu estou fazendo aqui? E tem hora que a gente espiritualmente está vivendo assim, muitas derrotas, muitos problemas, aprisionado a pequenas fraquezas pecaminosas, e hora de você despertar. E a gente está aqui para ajudar você a despertar também. Aí você precisa se levantar. Você precisa determinar, hoje eu vou me levantar. Eu não vou continuar assim. Eu não vou continuar esse crente meia boca que eu tenho sido. Eu não vou continuar esse crente que escandaliza, esse crente que vive, que está no meio de gente, que nem sabe se é crente, se não é. Não faço diferença onde eu estou, não brilho como luz, não salgo como sal. Hoje eu vou me levantar e eu vou viver de forma diferente, porque assim que você desperta e se levanta, o que é que vem? Vem a luz de Deus. Cristo traz luz para o teu caminho, traz luz para a tua vida. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender o que é a vontade, qual é a vontade do Senhor. Não sejam insensatos, mas mais uma vez aqui, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Mais uma vez ele nos exorta a isso. Vamos procurar, gente, saber o que é que Deus quer para a nossa vida. Essa história de eu acho, porque eu penso que é assim. Ai, porque você pensa que é desse jeito, mas grandes coisas você é. As coisas são como Deus diz que elas são e não como a gente quer que elas sejam. Nosso querer precisa se moldar à vontade de Deus e não prevalecer o que eu acho, o que eu quero, o que eu gosto. E eu estou falando isso aqui em relação à vontade de Deus, tá? Não estou falando das coisas periféricas, né? Aquilo que você gosta, que é seu, que é propriamente seu, que não estou falando nada disso. Mas estou falando do que é a vontade de Deus. Ah, mas eu gosto disso. Ué, e daí? Se eu gosto de alguma coisa que Deus não gosta, o que eu tenho que fazer? Abandonar o que eu gosto, para que eu não esteja em pecado diante de Deus. Melhor é agradar a Deus do que os homens. E nós somos o quê? Homens. Então prefiro agradar a Deus do que agradar a sua carne, agradar a sua vontade. Ah, pastor, mas é bom, filho, mas te leva para o inferno. Tu prefere para o inferno ou para o céu? Eu acho que para o céu, não é verdade? Acho que você prefere estar na presença de Deus, né? Então, cai fora dessas coisas. E não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito. Então, aqui ele está condenando o quê? A embriaguez. A embriaguez. Ele não está fazendo condenação a pessoa tomar um cálice de vinho. Se bem que o grande problema de quem bebe é que um dia, não é, ele começa com pouco. Então, querido, tenha cuidado com isso e não seja exemplo, muitas vezes, para um filho que pode não ter o limite que você tem e depois você tem alguém com problemas de álcool dentro da sua casa. Então, seja sábio nisso, tá?
Mas o que ele está condenando aqui é embriaguez, está dizendo, você não vai se embriagar com vinho. Mas, por outro lado, ele está trazendo uma outra condenação. A primeira é a embriaguez, mas a segunda é o quê? É estar vazio do Espírito Santo. O mesmo texto que diz não se embriague com vinho, não diz mais enche do Espírito Santo. Se você não se embriaga com vinho, mas não se enche do Espírito Santo, você é tão errado quanto. Encher do Espírito Santo não é uma questão para alguns dentro da igreja, para um grupo de liderança dentro da igreja. Encher do Espírito Santo é uma condição para todos nós. É um desafio, mas é uma ordenança aqui, mas enchei-vos. É um imperativo aqui, né, do Espírito Santo, falando entre vocês. Aqui ele ainda vai ensinando aqui como é que você se enche. Não é só assim, mas ele está falando aqui algumas coisas. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos? Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais nessa manhã e que Deus esteja completando essa boa obra no seu coração. Depois a gente vai seguir aqui com a nossa lição, mas eu quero orar contigo para a celebração da nossa ceia. Vamos nos colocar em pé, fazer uma oração, e logo após a oração a gente vai fazer nosso ofertório e depois a celebração de nossa ceia, tá? Vamos lá, feche teus olhos aí. Aquilo que o Espírito Santo falou com você nessa manhã, né, manhã de ensino, e consequentemente manhã de conhecimento, de aprendizado, aquilo que você foi tocado aí. Então essa é a área que você precisa orar. Feche os teus olhos e ora um instante a Deus e diz, Deus, me melhora nisso. Pode orar baixinho aí, que ninguém precisa saber de sua vida não, mas pode orar em silêncio com Deus, mas fala com o Senhor, porque Ele que te ouve em secreto te recompensa, como o próprio Filho amado Jesus nos ensinou. Então ore ao Senhor nessa manhã, para que todas as impurezas sejam tiradas do teu caminho, da tua vida. Você pode vencer, você pode despertar, você pode se levantar nesta manhã, você não tem por que ficar prostrado, você pode declarar nesta manhã, eu vou me levantar em relação a isso. Isso não vai ser um entrave na minha carreira cristã, isso não vai ser um limitante no desenvolvimento da minha fé, isso não vai ser uma âncora na minha vida, porque eu quero ir mais adiante com Deus, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero viver as experiências que Deus tem para mim, eu quero cumprir o chamado de Deus para a minha vida, a vocação de Deus para a minha vida. Então você pode dizer a Deus nessa manhã, me liberta disso, Senhor. Trata comigo nessa área, na minha vida. Trata comigo nessa incredulidade. Trata comigo nessa frieza espiritual. Trata comigo nesse pecado específico. Trata comigo, Senhor Deus, porque a Tua graça pode me dar vitória. O Senhor vai te iluminar, o Senhor vai te esclarecer, o Senhor vai te abençoar. Ele só está esperando o teu posicionamento, a oportunidade da sua ação, para não invadir a tua vida. Ele respeita os teus limites, embora você sendo servo, Ele possa determinar agora o que Ele quer na sua vida, porque o limite de Deus tem limite. Às vezes Ele dá o tempo, na sua bondade infinita, mas em um determinado momento Ele vai e age, para que você não se perca. Mas antes disso, esse é o tempo de Deus para você se arrepender, para você se consertar. E você pode dizer a Deus, melhora a minha vida, Senhor, me ajuda. Pai, há tanto em nós a ser tirado, Senhor, a ser mudado. Obviamente não tudo, porque há muita coisa excelente que o Senhor tem colocado em nossa vida, pela presença do Teu Espírito, pelo conhecimento da Tua Palavra, mas aquilo que te desagrada, não deve nos agradar. Aquilo que não agrada o Teu coração, não deve agradar o nosso, Pai. E se está agradando o nosso coração fazer aquilo que não agrada ao Senhor, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos diferentes a cada dia. Nos ajude, Senhor Deus, a andarmos de conformidade à Tua vontade, não praticando as obras das trevas, como assim nos é ensinado na Tua Palavra, mas vivendo como filhos da luz, e como filhos da luz, dando o fruto da luz, que se consiste em bondade, em justiça, em verdade, e na prática daquilo que é agradável ao Senhor. Mas isso só é o externar daquilo que está por dentro. É o amor que temos a Ti, Senhor, que está, ó Deus, sendo revelado nas nossas ações. É a obra do Teu Espírito que está sendo revelada
através das nossas ações, através do fruto do Espírito Santo, Pai. E nós queremos cada dia mais revelar mais e mais do Senhor, agradando ao Senhor, mas mostrando, Pai, também que nós somos teus filhos, como assim nos diz a tua santa palavra. Trata conosco, Senhor, e nos aperfeiçoa, em nome de Jesus. Amém. Diga quem está